Jornal da EP. A informação com agilidade e senso crítico. O Jornal da EP antecipou essa informação e agora a gente traz mais detalhes, porque olha, o desafio da gestão de Araraquara, Fernando, não é pequeno não. A prefeitura não tem sequer os valores precisos, mas a estimativa é que cerca de 20 milhões de reais sejam necessários para as indenizações dos aposentados. São mais de 500 servidores nessa condição que precisam ser dispensados. A prefeitura até fez uma escala, aí vai ser entre 20 a 30 demissões por dia. E eu acho que o grande desafio, até maior do que o financeiro, é não emperrar a máquina pública. Não deixar essa defasagem prejudicar os postos, o atendimento nos postos, nas UPAs, nas escolas, nas creches, no serviço como um todo. Porque ou a prefeitura tem um plano rápido e eficiente, ou o serviço vai capengar. E não estou rogando praga, não estou entorcendo, estou fazendo uma leitura. Você tira 500 servidores, vai faltar gente. Pois não, Fernando Ferreira. Numa coletiva de imprensa realizada na data de ontem, a Prefeitura de Araraquara confirmou que iniciará a demissão de 522 servidores públicos que, mesmo aposentados, seguem trabalhando. A medida resulta do cumprimento de uma decisão judicial. Segundo Roberto Pereira, secretário de Planejamento e Finanças, os cálculos iniciais apontam um aporte de recursos na ordem de 20 milhões de reais. Além do impacto financeiro, o governo terá que elaborar rapidamente um plano de reposição desses servidores, especialmente em áreas como saúde e educação. Para cumprir a decisão judicial, a administração calcula que serão feitas entre 20 a 30 demissões por dia no quadro do funcionalismo. Você imagina esse impacto, Madá? Agora, eu gostaria de conversar mais uma vez com o Jacobussi ou com o Valdir, que é o advogado do Sismar. Porque ontem à noite me chegou a informação de que existe a possibilidade, com jurisprudência no TJ, de que essa situação valeria apenas para aposentados contratados a partir de 2019. Entendeu? Uhum. Então não seria aliás, o Edinho estava brigando exatamente para isso, dizendo o seguinte, olha, vale a partir de agora, vocês não podem decidir aquilo que foi lá atrás, então tem que ser a partir de agora. Então essa história, o Edinho empurrou com a barriga, mentira, porque as prefeituras não podem aceitar o jogo, a prefeitura tem que ter até a última instância para tentar, logicamente, como reduzir. O Barbieri fez com o INSS, Madalena. Então, não é igual, porque ali era uma aposta, ali era uma interpretação, não era uma luta. Ali foi uma coisa que o Marcelo Barbieri quis fazer a partir de uma interpretação que depois se revelou equivocada. Aqui não foi a interpretação da prefeitura, veio da justiça. O que a prefeitura fez é tentar entrar com recursos, né, para não impactar imediatamente de uma vez só a prefeitura. Inclusive, sabendo dessa decisão, a prefeitura de Araraquara, isso é história, gente, abriu um PDV para criar boas condições, para tentar minimizar. Foram 3, né? 3 PDVs e uma cacetada de gente aderiu ao PDV. Porque tem seres humanos atrás de cada Agora, o Celito saiu ontem, né, da coletiva impressionado com o discurso do Galhardo. Né? Do ex-juiz João Batista Galhardo, hoje ouvidor, o ombudsman da prefeitura. Né? Tem um trecho da fala do Galhardo, né, que levou um aspecto mais humano, menos jurídico. Vamos ouvir um trechinho só do que o Galhardo disse. Não tomar uma providência, ele passa a ser conivente com a questão. Na minha modesta avaliação, em que pese eu simplesmente ter um verdadeiro amor por mais dessas, 500, 600 pessoas, pelo menos a metade eu conheço. Vocês que são da imprensa sabem que a justiça eleitoral só funciona nesse país porque ela tem o apoio das prefeituras, porque a justiça eleitoral sozinha não dá conta de mandar a urna, de programar a urna, de fiscalizar. À noite, funcionários da prefeitura ficam nas escolas à noite para as urnas não serem violadas. E eu fiz 3 eleições em Araraquara. E na minha carreira eu fiz 18 eleições. E eu conheci valorosos funcionários da prefeitura. Que me ajudaram de forma
absurdamente a fazer com que a democracia em Araraquara, no Brasil, funcionasse com as urnas eletrônicas. Pessoas que eu ligo hoje, que são minhas amigas, meus amigos, que eu tenho relações de amizade, porque lá atrás, quando eu fiz a minha primeira eleição em Araraquara, eu liguei para elas e falava assim, ó, lá no IEPA, precisa pôr mais uma urna. Lá no Duque de Caxias, lá no Objetivo, o Duque de Caxias era na minha época, estou me entregando aqui, mas no Objetivo, precisa de pôr mais uma urna, eu preciso de mais três vans da prefeitura, eu preciso de mais 5.000 funcionários da prefeitura para fazer a eleição funcionar, e esse povo aparecia, esse povo estava lá, e agora o que eles recebem em troca é uma decisão judicial que faz com que eles tenham que ir para a rua. O doutor Lapena tem alternativa? Não tem. Decisão judicial se cumpre. Não cabe mais discussão. O que houve no passado não me compete avaliar. O que me compete é pensar no futuro. E eu desejo, do fundo do meu coração, que essas pessoas sejam felizes fora da prefeitura, mas não tem outro objetivo, não tem outra alternativa, infelizmente não tem outra forma do prefeito agir que não cumprir a decisão judicial. Bom, decisão final. A decisão final. Decisão final, é a avaliação do aí Galhardo. vem o Lapena, tá chorando, porque o ex-prefeito, não tem nada a ver, o ex-prefeito lutou até o final para tentar reverter esse quadro, não conseguiu reverter. Agora caiu a decisão da justiça. O que foi? Não, tinha que ter cumprido lá atrás, não, eu tenho que brigar. Agora surge aí olha como a justiça é intrincada, agora surge a questão aí de que o TJ tem jurisprudente dizendo que não, você não pode alijar funcionários experientes como esse, porque está aposentado e está trabalhando. Então, a questão deve ser aplicada a partir de 2019. Olha, e além disso, Madalena, ontem eu consultei uma pessoa que eu tenho em boa consideração juridicamente falando, e ela me disse: Luiz, a sentença é clara, ela pede que a prefeitura avalie, essa avaliação que ela é obrigada a fazer, a sentença é clara. Eu sinceramente, sabe, tem muitas divergências jurídicas em relação a isso, mas o que eu queria muito chamar a atenção é comovente o discurso do Galhardo, né, que ele diz, olha, são pessoas valorosas. Agora, isso me deixa mais confuso ainda, mas me deixa claro como a vida é feita de papéis, né? A gente fala sempre na política que ora tem alguém na oposição que taca pedra, e quando se senta, né, na vitrine, aí muda-se o papel. E eu tô vendo essa história acontecer. Porque o Galhardo disse, olha, são pessoas valorosas, que eu tenho muita amizade, agora não tem outra alternativa ao prefeito Lapena a não ser dispensá-los. Na decisão de 2021, Galhardo, aliás, de 2018... A primeira decisão de 2018, o final dela é o seguinte, eu vou ler aqui. Julgo procedente a ação para declarar a cessação da estabilidade do servidor público municipal da administração direta e indireta do município de Araraquara. E determino que o município inicie no prazo de 30 dias, a contar da intimação, a revisão, porque isso aqui que dá margem a interpretações jurídicas, né? Mas revisão dos contratos de trabalho em vigor, será fixada a multa diária no descumprimento, etc e tal. Assinado, 1º de junho de 2018, João Batista Galhardo Júnior, juiz de direito. A decisão é dele. A decisão de primeira instância que determina esse desligamento é João Batista Galhardo Júnior, que eu vi fazer esse discurso, olha, e agora os servidores, desejo que Jesus abençoe. Doutor Galhardo, o senhor me deixa confuso. A decisão foi tua. O que deflagrou tudo isso é do homem que hoje está no governo Lapena. Então o governo Lapena, Madalena, me desculpe, mas agora tem até um certo constrangimento. Doutor Galhardo, tá aqui a mesa. Isso que nosso jornalismo é jornalismo, que pesquisa. Vem aqui, que eu tenho 2 perguntas pro senhor. E, aliás, eu queria que o Lapena sentasse aqui, que eu vou dar uma aula de jornalismo e história para ele. Ele vai me dar uma aula de medicina, porque ele é um grande médico, ele conhece a sua profissão, né? Agora, de política e de jornalismo, entendo eu, dou-lhe uma aula. E o senhor tá fugindo porque o senhor sabe que eu tenho situações... Por que fugir do Madalena? Porque eu discuti com o senhor aquele dia na outra rádio lá. Isso acontece com todo jornalista do dia.
Tá certo? Então, quer dizer, não tem que fugir. Vem aqui e olha na cara do Madalena e vão conversar. Não quero nem conversar por telefone, quero conversar tete a tete. Porque eu tenho muita coisa para que o senhor nos responda. Eu nunca fiz jornalismo de li. Quando vem aqui, a gente pergunta. Pergunta para pessoas que ficaram na outra rádio lá, se alguma vez eu proibi, inclusive lacravam. Ao invés de fazer matéria séria, ficavam lá vendo buraco de rua e mato, quando tinha matéria importante, como o Cirito está fazendo. O Cirito não falou de um buraco nem de mato de rua. Está levantando matéria. E os outros só ficavam emplacando, mas nunca proibi ninguém, como coordenador do programa, de falar o que quisesse. Tá bom? Então, inclusive, era uma questão forçada, que a gente percebia que era forçada. Era realmente pautada por elementos de extrema-direita. E eu nunca deixei que o jornal fosse censurado por quem quer que seja. Tá bom? Tinha informações de extrema-esquerda, de centro, de direita. Todo mundo colocava suas questões. Sempre fiz o jornalismo dessa forma. Agora, o senhor teria que vir aqui, como o Galhardo tem que vir aqui explicar. Parabéns, Antônio. Você foi caçar alguma coisa que pessoas tinham que caçar. O doutor Galhardo, que fez esse discurso emocionante, é um homem muito competente, viu? Sim. É muito competente, muito sábio, conhece exatamente as questões jurídicas profundamente, mas está aí. A decisão primeira foi dele. Ele bateu o escanteio, Madalena, e talvez ele não calculasse que tivesse que cabecear, porque agora ele está tendo que cabecear esse escanteio que ele bateu lá atrás. A decisão em primeira instância foi dele. Se lá atrás ele tivesse tido outra interpretação, e eu não tenho conhecimento óbvio suficiente para dizer essa decisão está errada, senhor Galhardo. Agora, me causa estranheza o fato de aqui, de Araraquara, ter essa determinação, porque o próprio Abelardo Ferrarese disse ontem no programa, tem um primo, né, que é médico, aposentado, tá lá em Uberlândia atendendo no posto de saúde. Mas aí eu acho que tem duas coisas que a gente poderia levantar por que a administração tá reclamando atual. Primeiro, eles estão reclamando por conta da multa, que como não se cumpriu aquelas determinações em primeira instância, foi lavrada uma multa e a cada dia que a administração não cuidava disso, a multa ia crescendo. Hoje passa de 5 milhões de reais. Que foi o que eu trouxe aqui ontem, aquele valor inicial. A multa é anulada a partir do momento que você... Se você ganha ação. Ganha ação, então. Mas perdeu. Mas agora, não podia deixar de concorrer. Eu não estou falando que está certo ou que está errado. Eu tô falando assim, eles estão reclamando de uma coisa que tem sentido, que é essa de 5 milhões. A questão final... O Edinho não teria como saber se ele ia ganhar ou ele ia perder, a prefeitura. Então, uma das reclamações é essa de 5 milhões. E outra coisa, a decisão do Galhardo na época, você tem que pensar também o seguinte, se você não tira funcionários que estão aposentados e continuam trabalhando, também você não abre vaga para quem está buscando emprego. Mas a questão não é essa, Zé. E a pessoa vai dizer o seguinte, ok, se eu me aposentasse com o salário que eu ganho, o primeiro a querer sair sou eu. Não, tudo bem, Luiz, mas você tem que olhar o outro lado. A aposentadoria é um direito adquirido. E a discussão jurídica é, a aposentadoria cessa o contrato de trabalho ou não cessa o contrato de trabalho? Porque a aposentadoria é um benefício pelo qual você paga, chega no tempo que se estabelece, você recebe. Agora, não cessa o contrato de trabalho. Para um pouquinho, Zé Roberto. Eu vou brigar com você. Você está desprezando a experiência. É isso aí. Você está desprezando a experiência. Você tem que ver os dois lados, Madalena. Está desprezando a experiência. E você está desprezando a juventude. Não, eu vou embora para minha casa porque eu estou velho. Você está aposentado. O senhor está aposentado. Não é isso. Não, então é isso que eu Você está desprezando a juventude. Estão desprezando a experiência. Sabe, devia ter a reformulação do contrato e continuar trabalhando. Sabe, porque, tudo bem, as oportunidades têm que crescer, mas eu não posso jogar. Tem funcionário que falam, não, você vai ser aposentado, não quero você aqui porque você não faz muita coisa, não. Mas tem funcionário ali que são vitais, tá bom? Sem aqueles funcionários, a prefeitura não vai tocar a sua vida. Deu pra entender ou não? Então, quer dizer, nós precisamos fazer uma avaliação. Agora, na iniciativa privada, eu estou aposentado, estou aqui, sabe? Estou... prestando meu trabalho e com muita satisfação agora. Não envolve dinheiro público. Então isso é a diferença, né? Mas não são fontes... Se você é contratado, você tem toda... Agora, e o concurso? Por que não pôs estabilidade. O setor público tem estabilidade. Todo mundo quer um trabalho desse. O cara que é mais novo está começando... Então você se prepare, preste um concurso mas se não abre vaga, eu vou prestar concurso para quê? Ô Zé, tem muita gente na fila de espera aí. O que eles vão fazer agora? Eles vão chamar quem estava esperando os concursos há muito tempo. Você acha que o Estado não abre vaga... concurso para professor, porque tem muito aposentado dando aula na rede? Não, aí é uma outra história. Não é outra história, é a mesma. Não abre concurso para médico, porque tem muito médico aposentado. Não acha!
contando com os aposentados, você não acha? Não tem professor suficiente, não tem médico suficiente. Tem professor suficiente. O problema é que a categoria O é muito desvalorizada e eles não querem... Tem que acabar com a categoria O, tem que efetivar todos a categoria O para não ter essa precarização do trabalho. Agora não tem gente suficiente. Tem estado que chega até 80% dos professores como temporário. É isso aí, tá então é um das absurdo. responsabilidades trabalhistas. A pessoa só pede para fazer uma correção. Essa questão da interpretação, da avaliação, vale para quem é aposentado antes de 2019, porque ele tem a estabilidade da lei antiga. A partir da lei, da nova leitura de 2019, não tem mais, e aí não precisa dessa avaliação. O Madalena trouxe. Isso eu concordo com o Madalena. Agora, a prefeitura não está conseguindo emplacar essa tese. Até o fim. A prefeitura não quer emplacar a tese, ela quer fazer lero-lero. Então ela faz uma médiazinha, mas no fundo ela está gostando de mandar os aposentados embora? Claro que tá, rapaz. Sabe? Quer limpar. Então, quer dizer, é isso aí que ela está querendo. Então, quer dizer, ela tem que agora recorrer a essa questão do TJ de 2019, então a gente vai cumprir a regra. Agora, os anteriores não, acabou. Então, quer dizer, tem jurisprudência para isso. Apenas larga a mão de chorar, meu filho. Larga a mão de chorar e vamos resolver as questões. Tá certo? Porque eu volto... Pergunto pro Galhardo como é que ele resolve, porque o Galhardo que fez a decisão, então agora ele tem condições de... Olha só que coisa, né? Poucos juízes, né? Talvez na história brasileira... Vamos tentar um contato com o Galhardo? Ótimo. Poucos juízes brasileiros têm a oportunidade de aplicar a sua decisão, como o Galhardo está tendo agora. Já que a gente falou dele, ele tomou essa decisão, vamos falar com o Galhardo. Ele tem que se explicar, não é possível. Porque, como o Luiz falou, se no momento ele era radicalmente a favor disso, tanto que ele deu a primeira sentença, agora ele é contra. Então a gente tem que ouvir o lado dele. Vamos tentar falar com ele. Quando eu abri o programa falando, né, que quando o Edinho assumiu em 2000, foi em 2000, né? Ou 2002? A eleição foi em 2000, ele assumiu em 2001. 2001, né? Eu me recordo muito bem que o Edinho foi lá na rádio onde eu trabalhava, foi dar uma entrevista e falou, olha, chorou também, falou, estou numa situação delicada porque eu não tenho dinheiro para fazer o pagamento do salário de janeiro. E tenho ainda uma dívida de 6 milhões que o De Santi fez um empréstimo junto ao DAI, porque o DAI era um verdadeiro banco da prefeitura, e pagou o 13º e o salário de dezembro. Agora ficou sem caixa para fazer o pagamento do salário. Vou ter que arrumar uma solução. Foi buscar em banco. Agora tem uma outra aqui, Luiz Antônio, que eu esqueci de falar. Vale lembrar o processo da extinção da Companhia Troll de Araraquara, em 2016. A Prefeitura de Araraquara teve que arcar com mais de 32 milhões em dívida trabalhista com os funcionários. A informação é da própria prefeitura, que reconhece, após pagar essa fortuna, um saldo devedor ainda superior a 24 milhões em ações da mesma natureza. O Edinho era contrário à privatização da CTA. Eu era favorável. Lembra, Luiz Antônio, que você brigou comigo ainda? Eu era contrário. Eu era favorável. Só que tinha todos esses embrólios aqui para você simplesmente encerrar a CTA. O Edinho pagou 32 milhões e 800 de dívida. O Lapena está reclamando de pagar 7 milhões da CPFL. Tem que trabalhar, meu filho. É isso aí. Ou você pensou que ia sentar num trono de ouro? Até porque ouviu o Lapena também todo... sabe, mais uma bomba que cai no meu colo. Senhor Lapena, olha, pergunta pro Galhardo quando que ele assinou a decisão. Eu vou informar pro senhor, o senhor não perguntou para ele. 1º de junho de 2018. Então, se o senhor, quando se candidatou a prefeito, tivesse estudado, deixa eu estudar tudo que vai impactar uma gestão, que pode impactar uma gestão, o senhor saberia que há essa decisão de 2018. E, portanto, senhor Lapena, o senhor, quando se candidatou a prefeito, sabia de todos esses riscos. Não pode alegar ignorância, não pode representar surpresa, porque era um processo em curso. Madalena, você vai se candidatar a prefeito, você tem que saber tudo o que pode acontecer. Você vai mudar de casa, você tem que verificar se aquela casa está em ordem, se a fiação não foi roubada, sabe? Você tem que verificar tudo que envolve essa mudança. Se o carreteiro vai estar no dia disponível para você, né, embarcar as suas coisas. Então tem que considerar tudo isso. Estamos em contato com o Dr. Galhardo. Então, o doutor Galhardo está aqui. Doutor Galhardo, eu sou um fã do senhor, viu? Eu, Madalena, sei de toda a sua competência, do seu trabalho como juiz, da sua idoneidade, mas, enfim, eu gostaria até de tê-lo, não por telefone, mas aqui nessa mesa. Sabe, nesse mesão, mas ele quer falar por telefone, eu vou falar por telefone. Tudo bem, mas é bom a gente esclarecer dúvidas, porque aqui a gente abre espaço para discutir, para
elucidar qualquer dúvida que possa existir. Estamos em contato com João Batista Galhardo Júnior, ex-juiz de direito, atualmente ouvidor, se bem que a configuração do cargo ainda não foi, né, aprovada pela Câmara para nomeação oficial, mas é óbvio, né, que ele já atua nessa função, ombudsman ouvidor da Prefeitura de Araraquara. Doutor Galhardo, estávamos dizendo aqui que poucos juízes têm a oportunidade que o senhor está tendo agora, né, de fazer uma decisão lá atrás e de repente se ver no Poder Executivo com a obrigação de executar, né, aquela decisão. É tua, o senhor pode dar todo o contexto em que ela foi dada, a decisão lá em primeira instância, em 2018, que determinava esse imbróglio que agora está no governo Lapena, do qual o senhor participa, do desligamento dos aposentados do quadro de servidores públicos de Araraquara. É sobre essa decisão e agora a possibilidade de participar da execução dela que a gente gostaria que o senhor falasse aqui ao Jornal da IP. Muito bom dia, João Batista Galhardo. Bom dia a todas e a todos que nos assistem, que nos ouvem. Bom dia ao Madalena, ao Fernando, ao Luiz, ao Ernesto, ao Zé Roberto e a todos da equipe. E, de fato, Luiz, eu acho que você mencionou uma coisa, no mínimo, inusitada, né? Que quem diria, em 2018, que em 2024 eu estaria, de alguma forma, tem 2025, melhor dizendo, né? Que eu estaria, de alguma forma, ajudando o atual prefeito da cidade que eu tanto amo, que é Araraquara. Eu vou contar um pouquinho do contexto desse processo, porque eu conheço ele da primeira até a última página, até porque, como você bem disse, eu tive uma participação nesse processo, e agora que já está transitado e julgado, o juiz, em regra, ele não pode comentar sobre decisões que ele ainda não proferiu, mas como já está transitado e julgado, e como na semana que vem publica a minha portaria, e aqui eu abro um parênteses, Madalena, para dizer que vai ser um grande prazer estar aí com você, mas em respeito à Câmara Municipal e principalmente à população de Araraquara, porque a população é representada pelos vereadores, eu preciso aguardar, eu quero aguardar a aprovação do cargo de ombudsman ou de ouvidor qualificado, né? Até porque a Câmara pode até não aprovar, ela tem toda a liberdade de debater dentro dela, né, se é um cargo que é interessante ou não o município ter, e se esse cargo não for aprovado, e aí tudo cai por terra. Então não adianta, no meu ponto de vista, eu me antecipar para tentar fazer alguns movimentos ou algumas falas, não sem antes a aprovação do cargo, mas pode ter certeza que assim que o cargo for aprovado, e eu estou torcendo muito para que seja, eu estarei aí presencialmente com o maior prazer. Aí você pode me perguntar, bom, mas mesmo antes do cargo, nós já estamos vendo algumas movimentações suas em algumas situações da Prefeitura. E na de ontem, eu fiz questão de aparecer. Não fui, digamos assim, num primeiro momento, elencado para participar dessa coletiva. Eu acabei solicitando ao prefeito para que ele me permitisse fazer essa participação. E eu comecei dizendo exatamente isso, que eu conheço esse processo da primeira página até a última página. O que se passou foi o seguinte: em 2017, o então promotor de justiça que trabalhava na parte de patrimônio público, Dr. Raul de Melo Franco, um excelente promotor de justiça, que também se aposentou, ele fez um termo de apuração do que estava acontecendo em relação aos servidores que se aposentavam, mas continuavam a trabalhar dentro da Prefeitura de Araraquara. Quando ele ingressou com essa ação, a jurisprudência era muito clara, muito transparente, sem margem de dúvida de que esses servidores não poderiam permanecer na Prefeitura Municipal. E por quê? Por uma razão até simples de entender. Porque com o encerramento do contrato através do concurso, encerra-se qualquer vínculo com esse servidor. Daí porque esse servidor só poderia voltar para a Prefeitura através de um novo concurso público. Mas nós sabemos que a máquina pública, e eu fui assessor de vários presidentes na parte de orçamento do Tribunal de Justiça e, portanto, não só juiz, mas também atuei como administrativo na parte do tribunal, e as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos. E aí, penso eu, naquela época,
que quem estava governando a cidade se viu numa situação muito difícil de, numa hora para outra, ter que mandar embora vários servidores e vários servidores que desempenhavam papéis importantes dentro da máquina pública. Muito bem. O doutor Raul ingressou com essa ação, é uma ação do Ministério Público, e como eu disse, com base naquilo que prevalecia naquele momento, e é importante colocar que essa sentença teve recurso, o recurso no tribunal foi acompanhado, vamos dizer assim, pela sentença, ou seja, o que eu decidi no primeiro grau, o tribunal confirmou. Houve recurso para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que não foi admitido, porque a matéria não era de atribuição do STJ, e foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Fachin foi o relator desse caso no Supremo, e o ministro Fachin disse no voto dele o seguinte: tanto o Galhardo está certo, quanto o Raul está certo, quanto os desembargadores que julgaram da mesma forma que o Galhardo estão certos, e, portanto, não tem mais nada a fazer que não cumprir a decisão judicial. E o que diz a decisão judicial, e vocês têm ela nas mãos, vocês podem ler e vão entender com facilidade. Que a prefeitura tinha um prazo. E por que tinha um prazo? Para que a coisa não fosse da noite para o dia, para que a máquina pública não parasse. E através desse prazo, a prefeitura tinha que chamar caso a caso e dizer: olha, você, servidor, eu não consigo te aproveitar num cargo comissionado ou num cargo de livre nomeação, e embora toda a sua competência, mas eu vou ter que mandar você embora. Agora, outro servidor: não, você tem um cargo comissionado, você está aqui no RH como diretor do RH, por exemplo, e você, num cargo comissionado, a lei autoriza você a ficar. E essa é a decisão que está prevalecendo. E no meu ponto de vista jurídico, com todo respeito aos pontos de vista diferentes, direito não é uma ciência exata, mas o fato é que, na minha convicção, a multa que foi aplicada lá atrás, ela já está em andamento, porque nós estamos numa fase desse processo em que não cabe mais recurso. E, infelizmente, eu tentei bastante, busquei jurisprudência, busquei decisões atualizadas e não encontrei nenhuma, mesmo em cidades que têm situações semelhantes, mas que por alguma razão não tem ainda o processo movido, sabe-se lá por quê, mas mesmo em cidades que têm situações semelhantes, não tem decisões dizendo: olha, a partir de hoje, dia 16 de janeiro de 2025, não pode mais contratar aposentado, mas quem foi contratado pode ficar. Não existe decisão nesses moldes. Não existe. A PEC 103 de 2019, Galhardo, me permita, porque a nossa audiência nesse momento entre os servidores, inclusive aqueles que estão nessa condição, é muito grande, e há essa dúvida pairando, né? Porque em 2019 houve a PEC 103, que tratava expressamente dessa extinção do contrato de trabalho do servidor público pela aposentadoria. Essa decisão, que é de 2018, anterior inclusive à PEC, não teria também essa data como um divisor, ou seja, a partir de 2019 a extinção é automática. Aqueles que são contratados antes dessa data está numa outra condição, estava numa outra, um direito garantido, algo assim, doutor Galhardo? Isso, não, eu vou te explicar, Luiz, eu volto a dizer o seguinte: direito não é uma ciência exata, mas eu vou te explicar o meu ponto de vista. Por que eu acho não? Por que eu estou convencido que essa PEC não altera em nada essa decisão? Por uma razão simples: quando a decisão foi proferida, a PEC não existia, e aí formou-se o que a gente chama-se de trânsito em julgado. E aquilo que está com trânsito em julgado não se modifica por uma questão fácil de compreender. Isso está na Constituição como uma das garantias da democracia. As decisões judiciais não podem ficar, digamos assim, ao sabor de mudanças de acordo com o tempo. Eu vou dar um exemplo muito simples para a população poder aprender, entender, e principalmente os servidores.
Suponhamos que alguém colidiu no meu carro num cruzamento e eu entrei com uma ação e ganhei essa ação, transitou em julgado. 2 meses depois, a prefeitura muda aquele cruzamento e diz o seguinte: agora a preferencial era do carro que bateu. Aí ele que perdeu a ação pode entrar em juízo e dizer: essa coisa nova muda a história? Não pode. Por quê? Porque ocorreu o trânsito em julgado. Trânsito em julgado é decisão imodificável. Repito, ontem minha fala só pode ser no sentido de, me solidarizar com todos os servidores, que eu repito, muitos, ou todos, quase todos, são servidores muito valorosos, pessoas que eu conheço. Eu não tinha outra alternativa que não mostrar a minha solidariedade. Fui eu que pedi ao prefeito para estar nessa coletiva, para dar essa solidariedade a esses servidores. E também para dar minha posição jurídica, porque eu falei isso ontem lá, não se modifica essa decisão. Com todo o respeito aos advogados do Sismar, com todo o respeito aos advogados de vários funcionários que estão buscando uma advocacia privada, conversando com alguns advogados, mas se você pegar o processo na internet, e ele é todo digitalizado hoje, Luiz, você vai encontrar uma página dizendo assim: certifico que a decisão transitou em julgado. Ou seja, perfeito, não cabe mais recurso. O que vier daqui para frente é protelatório e, na minha opinião, quanto mais tempo passar, maior vai ficar essa dívida e maior vai ficar o problema. Por quê? Porque essas pessoas aposentadas, elas vão continuar trabalhando na prefeitura e elas vão continuar dependendo desse salário. E elas têm família, elas têm filhos para sustentar, elas têm parentes, elas têm dívidas. Então, infelizmente, o prefeito tem que tomar uma decisão o quanto antes para que essas pessoas possam se encaixar talvez no mercado privado ou buscar uma outra alternativa. Galhardo, nessa condição, um novo concurso público essa pessoa pode prestar ou não? Pode. Eu diria até que deve. Vou dizer por quê. Porque normalmente no concurso público várias questões são ligadas ao dia a dia da administração. Que ela conhece muito bem, né? Exatamente. Uma outra questão, Galhardo, que nos levantam, em que inclusive o doutor Abelardo disse ontem aqui, o secretário da Saúde do governo Lapena: olha, tem um primo que é médico, já aposentado e é médico, valoroso médico. Por que esse entendimento ainda não se alastrou no país e outras prefeituras, outras regiões, né, não tem ainda essa conotação do aposentado ser desligado agora, automaticamente? Eu gostaria de conversar com a advogada, a Maria Amália, que parece que cuidou desse processo na prefeitura, porque ela que teria empurrado essa questão para frente, né, dizendo que existe a possibilidade de reversão desse quadro. E eu gostaria de ouvi-la, tá certo? Por que ela achava que haveria condições de mudar esse quadro baseado exatamente nessa questão de 2019, né? Como o doutor Galhardo está contestando. Então eu gostaria de ouvir na sequência, depois que o doutor Galhardo terminar, exatamente essa questão. Agora, doutor Galhardo, eu estava comentando aqui que nenhum prefeito que entra, ele pega realmente aí a situação com a tranquilidade que as pessoas esperam. Eu recuperei aqui que o Edinho, quando assumiu a postura do Desante, a administração Desante, logo após a administração Desante, pegou o caixa vazio. Uma dívida de 6 milhões. Naquela época, uma dívida de 6 milhões representava hoje uns 20, 30 talvez milhões. Até mais. Até mais, né? Então, quer dizer, o Edinho pegou a caixa vazia, não tinha dinheiro para fazer o pagamento de janeiro, porque o Desante fez um empréstimo de 6 milhões no DAI para fazer o pagamento de dezembro e o 13º salário. O Edinho entrou sem nada no caixa e a dívida para pagar. Quer dizer, foi atrás de solução. E não tinha solução, foi no banco. Pagar mensalmente a dívida que fez com o banco. Agora, o Lapena, doutor Galhardo, o senhor que é um orientador dele, tem um prédio da CTA para resolver essas questões. Tem gente querendo comprar esse prédio que vale 30 milhões de reais hoje. Eu conheço empresários que estão loucos para entrar numa licitação e comprar. Uma fortuna para se descontaminar o lugar. Que, aliás, foi feito pelo próprio prefeito Edinho Silva. Isso. Tá certo? Descontaminou tudo aquilo lá, pagou todos os funcionários. Doutor Galhardo gastou 32 milhões com
indenizações de funcionários da CTA. Encerramento da Então, CTA. e não viu o Edinho chorar. Agora, o Lapena fica derramando lágrimas por aí, tem que trabalhar. O senhor não acha que o senhor, como um influenciador dele, tem que dizer, Lapena, vamos parar de chororó e vamos trabalhar? O que o senhor acha? Tá, Madalena, vamos lá. Ó, duas questões. A primeira é a seguinte. A respeito da Mária Malha, doutora Mária Malha, eu tenho um profundo respeito por ela. Ela é muito competente e eu vou lhe dar um bastidor aqui. Quando foi julgado no Tribunal de Justiça essa questão, eu estava lá com ela. E aí, como o Luiz disse, com o passar do tempo, o Supremo mudou algumas vírgulas. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. O Supremo antigamente dizia que trânsito em julgado só ocorria quando não coubesse mais nenhum recurso. E aí, com base nisso, eles concederam a liberdade para o Lula. Muito bem. Depois de um tempo, o Supremo voltou atrás. Falou, não, o trânsito em julgado é no tribunal. Se o tribunal decidiu, já está com trânsito. Então, assim, essas nuances jurídicas, elas não são boas para o país e para a democracia. Seria muito importante que nós tivéssemos uma estabilidade jurídica melhor no nosso país, é que eu estou falando de uma forma geral. E eu vou dizer para você, quando o processo foi julgado no 2º grau, eu e a Mária Malha, eu repito, tenho muito apreço por ela, ela sabe disso, nós dois estávamos assistindo o julgamento e fazendo figa com as mãos para que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça fizesse pelo menos uma modulação. O que seria uma modulação? Que é aquilo que eu falei, que quem está fica e daqui para frente não pode mais. Mas não foi isso que o Conselho do Tribunal disse. O Conselho disse, a sentença do Galhardo está correta, porque a sentença do Galhardo foi proferida no momento em que a jurisprudência era clara ao dizer que não podia isso acontecer. E depois, repito, foi para o STJ, foi para o Supremo, e aí acabou transitando em julgado. E eu acho que você faz muito bem de convidar a Mária Malha, ela é muito competente, para ela dar o ponto de vista dela, a posição dela, porque ela realmente acompanhou, e eu digo mais, ela acompanhou e sofreu com esse processo. Sofreu, não digo de trabalhar, mas sofreu de coração, porque eu repito, ali são vidas, são pessoas, e acho que é importante você convidá-la para estar com você. Agora, em relação a todas as demais questões, Madalena, aí eu reitero um pedido a você, com muita cordialidade, com muito respeito que eu tenho por todos vocês, especialmente por você, Madalena, que é um ícone na cidade de Araraquara. Eu só vou me sentir muito à vontade, e aí eu vou realmente me manifestar, depois que o cargo for formalmente criado. Aí você fala, pô, mas se você já está lá na prefeitura ajudando nisso e naquilo, por que você não se manifesta desde já? Porque algumas situações que são delicadas e não são poucas, eu vou preferir ter já me nomeado, ou melhor, me empossado e o prefeito me nomeado, e isso parece que deve ocorrer já na semana que vem, e aí com certeza eu posso ir presencialmente ao seu programa para a gente passar aí horas conversando sobre o que você perguntar. Eu não sou de fugir nenhuma resposta, eu não sou de fugir das minhas convicções, eu às vezes erro e volto atrás. Tomara Deus, e ontem foi isso que eu disse, tomara Deus que a jurisprudência tenha mudado e que alguém consiga reverter isso. Eu não consigo enxergar isso nesse momento. Sinceramente, não consigo ver possibilidade de reversão. Mas se ocorrer, eu vou ficar muito feliz. Aí, Luiz, você vai brincar comigo. Doutor, mas espera aí. O senhor está chutando para o escanteio e correndo para cabecear? E é bem isso mesmo. É bem verdade. O que é mais fácil, doutor Galhardo? O que o senhor está sentindo mais fácil? A decisão, que é um balizamento técnico, ou agora a execução, né? Tá no outro lado, no executivo, para executar a decisão judicial? O que é mais fácil, doutor Galhardo? Não, sem dúvida, a execução está muito difícil, muito difícil. Eu entro lá na prefeitura, quando o prefeito me convida para uma coisa ou outra. O clima de velório.
Eu vejo pessoas chorando, Luiz, eu vejo pessoas chorando, entendeu? Isso me machuca muito. O juiz deve levar em consideração essas sensibilidades todas, ou o juiz deve fazer o seu papel no rigor frio da lei? O juiz tem que fazer o papel, né? Não tem outro jeito. Deixa ele responder. O juiz é frio. E não é só o juiz de Araraquara, é o judiciário de uma forma geral. O judiciário não julga pela capa, não julga pelo nome, o judiciário julga pelo fato. E aí eu vou repetir para vocês, se alguém conseguir anular isso, mudar isso, acredite, eu vou ficar muito mais feliz do que triste, tá bom? Mas existe a possibilidade, alguma possibilidade no fundo do túnel, doutor Galhardo? O senhor acredita que não tem, na visão do senhor, não tem mais condição de recorrer dessa decisão? Eu não vejo. Talvez a Maria Amália, com a competência que ela tem, ela talvez tenha alguma ideia e tomara a Deus que a ideia dela vingue, mas eu, sinceramente, depois de ler e de ter participado desse processo, e tem um detalhe, Madalena, deixa eu fazer uma colocação aqui, ó. Todos vocês sabem a competência que o Dr. Raul tinha. O Dr. Raul era um excelente promotor, ele não ia entrar com uma aventura jurídica, ele sabia o que ele estava fazendo, e hoje quem está cuidando do processo é o Dr. Erivelto. O Dr. Erivelto já esteve com o prefeito, já foi muito claro com o prefeito que isso não muda, mas tomara a Deus, e aí por isso que eu rezei para Jesus, tomara a Deus que alguém encontre uma saída para dizer que o juiz estava louco, o promotor estava louco, e essas pessoas precisam continuar trabalhando a bem deles e a bem da nossa cidade. Era isso. Muito obrigado. Está aí então a palavra do doutor Galhardo e a gente vai tocando o programa em frente. E eu gostaria até de, no decorrer, não agora, porque nós temos aqui de ouvir a Maria Amália. Maria Amália, você acha que tem alguma... Porque ela deve ter levado, né? Como alguma advogado saída, Edinho, né? Então ela levou. Porque um prefeito não toma decisão, nem o Lapena vai tomar decisão, sem consultar o seu jurídico, e nem os prefeitos que passaram, Edinho, Barbieri e tal, vai tomar uma decisão se não for orientado por advogados. Uma crítica que tem sido muito feita à gestão passada, Madalena, não é nem na questão dos recursos, mas é tendo a decisão que impõe o pagamento de multa, no mínimo você pagar sob júdice, né? Aquela questão de, olha, vou depositando dinheiro aqui enquanto eu estou recorrendo. Se for exitoso o meu recurso, eu mas tinham tanta recupero confiança. Esse dinheiro. Eu acho que tinham tanta confiança de que... mas não pode, porque senão a multa aumenta e agora cai 5 milhões. Foi o que aconteceu, mais 5 milhões. E o Galhardo, no entendimento dele, ele já via desde aquela época que não teria como, né? Então, nessa parte, não diretamente, ele fez uma crítica ao setor jurídico da antiga prefeitura, porque já via que não tinha como mudar a situação. E eles ainda acreditaram que poderia mudar, e por isso que veio a questão da multa, né? Então, vamos conversar com a doutora, claro. Porque é isso que eu digo a você, jornalismo se faz ouvindo pessoas, né? A minha opinião é minha opinião, sua opinião é sua opinião. Mas, enfim, a gente sabe que as dificuldades têm que ser suplantadas. E dinheiro tem para suplantar, viu? Dinheiro tem. Aquele prédio da CTA, tá todo mundo louco para comprar, tá bom? 30 milhões de reais ali, cai no bolso da prefeitura, dá para pagar essa multa, essa questão, dá para pagar a questão de energia elétrica, se for verdade. Então, quer dizer, tem recurso para isso, não tem que chorar, tem que resolver os problemas, porque todos os prefeitos pegaram problema. 32 milhões de ações na CTA e o INSS também, né? O INSS, outro também. Pipinaço, Madalena, fora os precatórios todos. Eu gostaria de ver, quando a solução for a venda de um bem público, um terreno e tal, aqueles vereadores que criticavam outro governo, né? Teve um que chamava a prefeitura da maior imobiliária hoje de Araraquara, a prefeitura. Eu quero ver se eles vão topar. E tem que se livrar mesmo de terreno, a prefeitura tem muito terreno. Mas eu quero... Ok, mas vamos ver a posição dos vereadores se vai mudar. Porque o outro era um corretor, e esse vai ser o quê? Então vamos ver como é que vai ser a postura desses vereadores que lá estão. Nossa gente que luta, trabalha, se informa, vambora!